Muito bem, gente. Nós estamos no item 22. Deixa eu... O item sobre o bem, a gratuidade e o amor. Então, a gente vai trabalhar o capítulo 13, Liberação pelo Amor, que está no livro Jesus Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Vamos trabalhar o capítulo 16 também, do mesmo livro, sobre o ódio. E vamos trabalhar o capítulo 34, também do Jesus Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que é a gratuidade do bem. Então, todos esses três capítulos, de uma certa maneira, vão versar sobre essas questões do tema do item, que é justamente sobre amor, sobre a gratuidade e sobre o bem, né? E o capítulo 13 justamente propõe trabalhar essa questão da libertação pelo amor, né? Então, o título já é sugestivo, né? Que Joana nos coloca, e ela vai iniciar o capítulo com uma frase bastante profunda e fundamental, né? Onde ela diz que toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor, que é de procedência divina. Então, com certeza, nessa frase, a Joana está resumindo, sintetizando, né, que justamente vida e amor se equivalem, de uma certa maneira, assim como a própria noção de divindade, né? E aí ela continua trazendo uma reflexão sobre isso, né, que na proposta da psicologia profunda, nós todos vivemos para amar e ser amados, né? E esse movimento, né, da conquista do amor envolve cada vez mais iluminar a nossa sombra para que prevaleça o self, né? O self, que é, de uma certa maneira, aquilo que nos move enquanto essência, né? E se aquilo que nos move enquanto essência é o amor, então o self, ele se realiza, né, também no amor, né? E aí eu me lembrei do Leon Denis, né? O Leon Denis que, de uma certa maneira, trazia essa proposta de Joana lá nos livros dele, né? No livro O Problema da Dor, né? Ele vai colocar que justamente toda a alma humana tem dois centros, né? Duas esferas de ação, diz o Leon Denis, e de expressão. Uma que é exterior, manifesta a personalidade, o eu, com as suas paixões, né? Suas fraquezas e as nossas mobilidades, que são limitadas e são insuficientes. É, e se a gente é regulado por essa dimensão, né, diz o nosso querido Leon Denis, nós teremos uma vida sustentada dentro dessa dimensão limitada e inferior, né, semeando provas e males, segundo ele, né? E a outra dimensão é interior, né, que é imutável, profunda, imutável, e ao mesmo tempo é a sede da consciência, ou seja, a ideia de self, que vai estar lá no Jung e que a Joana de Anjos vai trabalhar, né? Então, essa ideia também está em Leon Denis. Então, ele diz que essa fonte da vida é a fonte da vida espiritual, né? E o tempo de Deus em nós, né? Então, essa ideia, né, que o self é o tempo divino em nós, né? E quando, de uma certa maneira,
É essa dimensão essencial que nos dirige, né, que nos orienta, né, os impulsos do self. Então, é a partir disso que os nossos poderes ocultos começam a emergir, né? E aí o espírito, segundo Leon Denis, afirma, né? Ou seja, realiza seu brilho e sua beleza. E é justamente por essa dimensão do self que nós entramos em comunhão com esse Pai que reside em nós. Então, de uma certa maneira, Leon Denis vai dizer que o objetivo da alma, em sua evolução, é atingir, realizar nela, né? Ou seja, em nós e ao redor, né, de nós, né? A partir dessas estações ascendentes da alma, do espírito, né? Pelos poderes que tem germe no self, né? Essa é a noção de eterna do belo e do bem, que é justamente a proposta que Joana está colocando aqui no capítulo, que é a proposta que é do amor que exprime justamente a ideia de Deus, né? A própria ideia de perfeição. Então, a gente vê isso já também lá presente, né, na proposta de Leon Denis, né, que é justamente essa ideia, né, de iluminando a sombra para prevalecer o self e, a partir de então, tomar cada vez mais ciência do que significa viver, que significa amar e se realizar através do amor, né? E Joana vai colocar, então, que toda superação das nossas limitações, da nossa sombra, nós temos no amor o caminho, o processo e a medicação para o ego enfermo, né? Então, o amor é um estímulo do céu para o céu, para que o céu desabroche de maneira soberana, como diz a benfeitora, né? E, a partir disso, se expandir num fluxo superior, né, da vida que se dá a partir justamente da elaboração e da nobreza dos sentimentos. Então, isso é importante, que o sentimento que tem no amor a sua condição mais elevada é que determina o valor das coisas, né? Nós só temos experiências porque temos sentimento. Porque é o sentimento que determina e transforma realidades objetivas, em vivências psicológicas. Então, a psicologia, fazer psicologia, de uma certa maneira, que é a vivência da alma, se dá a partir justamente da capacidade de nós subjetivar, ou seja, experienciar a partir de nós mesmos, da nossa vida interior. E essa experimentação da alma e o valor que cada coisa tem para nós vai acontecer a partir do sentimento, né? Então, na medida que a gente ama, a nossa capacidade de reconhecer, de compreender, de estabelecer relação profunda com a vida, de uma certa maneira, viver plenamente, de maneira plena, vai se dando cada vez mais. Então, a Joana, ela vai ser categórica, né? Ela vai dizer que amar é abrir o coração sem reserva, né? Então, olha só que bonito isso que ela coloca, né? Então, ela fala da importância de a gente ficar desarmado de sentimentos negativos, de oposição, porque o ser humano ele é muito reativo aí. Nós estamos sentados muito no eu, e o ego ele quer se autoafirmar. Quando o ego quer se autoafirmar, o que acontece? A gente cria mecanismos de defesa, né? A gente pessoaliza as coisas. E aí tudo, de uma certa maneira, que toca, que ameaça o nosso ego,
que possa destabilizar, gerar ameaças, temor, a gente reage como? De maneira a se opor ao outro. Né? E aí, então, o que Joana propõe? Que amar é justamente abrir mão dessa defesa egóica e transcender essa limitação pessoal uma dimensão transpessoal, né? Porque o amor nos leva ao que é universal e essencial, fundamental no sentido de que congrega a todos num processo de integração, de comunhão, né? Então, a proposta dela, né, é que esse amor exige esse, esse, esse se abrir do coração sem reservas e realmente se desarmar de qualquer sentimento de oposição. E mais ainda, diz a benfeitora, numa atitude sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo, né, quando a gente discorda das colocações que são apresentadas. Porque o fato de discordar, né, não quer dizer que a gente tem que ficar afetado negativamente por aquilo. Então, o que a Joana propõe é essa atitude de compaixão e misericórdia para conosco mesmo e também para com o próximo. Né? Então, o amor é esse fio invisível. Né? A Joana falou, esse liame sutil que nos une de maneira, tanto internamente, né, conosco mesmo, na conexão com a nossa essência e com o divino em nós, como também nos une externamente. Né? E une também o profano e o sagrado, o ego e o self, né? Na medida que esse self começa a comandar e direcionar a nossa vida. Então, tudo isso, de uma certa maneira, está sustentado a partir dessa ideia de amor que a benfeitora nos coloca, né, gente? E ela traz Jesus, então, né, como a expressão máxima de amor que a gente já pôde conhecer aqui na Terra, né? E ele, como peregrino do amor, então ele vai nos dando realmente, né, esse caminho, essa chave, né, para que a gente possa se curar das feridas do mundo, das feridas que trazemos, né, e realmente encontrar, justamente no amor, né, a, a, a chave, né, o, o elemento que pode dar sustento e é, de uma certa maneira, então, a essência que resolve, que supera, que cura, que renova todas as coisas, né? Então, isso é importante, né? E que amar, né, segundo a Joana, não é temer, né? Porque Jesus nunca temeu ninguém, né? Seja os poderosos do mundo, a lei dos homens, né? Ou seja, ele compreendia, reconhecia a necessidade de cada um, mas agia de maneira digna, numa atitude, né, de oferecer, sem se perder no outro, aquilo que é melhor. Então, de uma certa maneira, a partir dessa proposta de Jesus, a gente começa a abrir mão desse jogo que é muito comum no nosso comportamento, né? Que é querer ser especial por ser amado. Né? Então, a gente quer exigências, lugares, atitudes para constranger o outro como prova desse amor, né?
E a Joana inverte essa lógica, né? Ela vai inverter essa lógica. Ela vai dizer que é, muito além, né, dessa necessidade de querer que nós nos tornamos especiais para as pessoas, né? É o contrário, que na medida que nós temos a capacidade de amar, por amar muito, nós nos tornamos especiais. E não ao contrário. Não tem que se tornar especial para amar e se sentir amado. Nós temos que amar verdadeiramente, que daí, naturalmente, a gente se torna especial. Né? Porque, como ela coloca no capítulo, né, esse amor ele é dinâmico, ele é movimento, é vida, é trabalho, né? Amor é trabalho, é dinamis. Então, ela vai dizer que esse amor dinamiza os potenciais internos do ser, né? Tanto do ponto de vista espiritual até do ponto de vista físico, fisiológico, né? Todo o sistema endócrino, os neurônios, a produção de imunoglobulina, que ajuda no sistema imunológico, ou seja, o amor sustenta a vida. Né? E sustentando a vida nos dá também saúde, alegria, disposição, ânimo, significado. Então, isso é uma questão importante que a Joana coloca. Né? E ela vai dizer também, né, que uma coisa que ela diz no capítulo que eu acho bem interessante, ela vai dizer assim que somente aquele que ama, né, ou seja, somente o amor permite que se veja as pessoas como são. Olha só que frase impactante. Somente o amor permite que se veja as pessoas como são. Ou seja, o amor é uma capacidade objetiva de perceber o outro. Se tu não ama, tu não percebe o outro verdadeiramente. Se tu não ama, tu não enxerga. Porque se tu não ama, tu tá preso nos teus caprichos egóicos, nas tuas neuroses, aí tu tá na projeção, nas necessidades. Daí tu se ilude, tu confunde, tu cria exigência, se perturba. E aí tu não consegue perceber quem é o outro, né? Então, sem o amor, né, a gente fica preso nos reflexos, diz a Joana, da nossa personalidade que quer impressionar, que quer um lugar, que quer exigir o afeto, sem a qualidade essencial do sentimento profundo, do amor que sabe se doar, né? Que sabe se ofertar sem negociar uma recompensa. Então, o amor, gente, porque o sentimento é isso, o sentimento é um tipo de razão. Não é a razão da cabeça, é a razão do coração. Então, o coração é um órgão de percepção. O coração é um órgão de compreensão. O coração é um órgão, como eu te falei, como eu mantenho com vocês, que reconhece o valor das coisas. Então, se o sentimento determina o valor das coisas e estabelece a experiência de cada um de nós, então, na medida que a gente começa a amar verdadeiramente, tu percebe verdadeiramente como cada um é. Até porque tu aceita o outro. Tu não se defende do outro. Então, tu consegue realmente, por estar aberto ao outro, perceber como ele é. Então, Jesus, ele realmente penetrava profundamente na nossa alma e sabia cada um das pessoas que interagiam com ele. Sabia da necessidade de cada um. E justamente amar é focar no que é essencial e não aos caprichos do ego. Seguidamente, a gente cita aqui o livro Renúncia, da Alcione. Né? Então, tu vê, no livro Renúncia,
ela veio por amor àquele espírito que implorou a ajuda dela. Ela não estava nem mais na Terra. Ela abdica de um projeto dela e propõe reencarnar com ele para dar apoio. Mas ela não compactou com o capricho dele, porque ele queria que ela tivesse envolvida maritalmente com ele, né? Porque o egoísmo dele queria ela por inteiro, né? E ela falou: eu não posso dar isso para ti, porque o teu compromisso espiritual é dentro do sacerdócio. Então, o amor dá o que a alma precisa, que a alma necessita, e não o que o ego quer. Por justamente compreender a essência da realidade do outro. E por isso que nós, ainda infantilmente, não compreendemos o amor de Deus. Porque o amor de Deus não escuta, né, a nossa birra infantil, a nossa exigência ainda egoísta e que pouco compreende a realidade. Ele ouve o nosso coração e realmente dá aquilo que a gente necessita, aquilo que a nossa alma precisa em favor da nossa evolução. E, na verdade, as relações de afeto, de amor, do ponto de vista ideal, deveriam ser um encontro de almas. E justamente está voltado em favor do que a alma pede, e não em relação às necessidades do ego. Mas isso é muito difícil, né? Nos vínculos que a gente tem aqui na Terra, né? Porque os nossos complexos, as nossas neuroses, as nossas carências, as nossas necessidades humanas ainda ofuscam verdadeiramente o que é realmente amar. Então, Joana, ela vai fazendo esse caminho desse processo, né? Desse processo de ultrapassar a própria humanidade que nós nos encontramos enquanto consciência para alçar, né, em favor da angelitude, né? E chegar num nível de realidade que a gente não consegue ainda compreender. E ela fala então, que esse processo começa por um respeito a si mesmo, educando a vontade e dando um bom direcionamento do sentimento, para que esse caminho seja um caminho de autodescoberta, né? Em favor dos valores espirituais que traçam, né, ou sustentam uma conduta, uma base de vida realmente de harmonia, de alegria, de segurança também emocional, né? Porque esse autoamor, né, vai nos dando segurança e que vai transmudar em alo amor, um processo de amor também para o mundo, né? E isso, segundo Joana, vai gerar então um autocrescimento. Tá? Então, esse é o processo, né, que vai se dando, né, a ponto de transcender, né, toda a realidade limitada da vida, como foi a presença de Jesus, né, que se entregou em sacrifício a todos nós, né, e de uma certa maneira suportou, né, toda a injúria, ingratidão e acabou vivendo a morte, né, para poder acender essa luz do amor em cada coração dos homens. Né? Então, Jesus fez uma revolução, uma grande revolução. A revolução mais importante que a Terra já teve, que é a revolução do amor, pelo amor. Aonde isso suplanta todas as questões éticas, políticas, sociais do mundo, né? Que ali está a essência, né,
como ele colocou, né, que sobre o primeiro mandamento da lei, né, que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, como diz a Joana, como reflexo daquele sentimento maior e total, que é o amor de Deus a Deus e o amor por nós mesmos também. Então, no capítulo 16 do ódio, né? Porque o ódio ele é o amor que enlouqueceu, né? Porque o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. A indiferença, né? A pessoa que fica anestesiada, indiferente, que vai, digamos assim, criando um distanciamento e uma frieza diante da vida, isso é a oposição do amor, né? E sustentado muitas vezes pelo orgulho, pelo egoísmo, eu penso só em mim. O ódio, na verdade, né, é o amor que enlouqueceu. Que o ódio tem muito de afeto em relação ao outro, da qual ele não consegue suportar porque não foi correspondido. Mariana? Gelson, você podia comentar esse capítulo, esse parágrafo aqui, no meu é página 106, e Qual é ela, o capítulo? desculpa, 13, que fala da libertação pelo amor. Sim. Uhum. Pode ler para o grupo, então, para a gente Tá. ver. Quando a mulher era o espólio do homem, que dela podia dispor seu bel prazer e cujos sentimentos íntimos não eram levados em consideração, caracterizados pela fraqueza digna de punição e chalaça. Ela assumiu a ânima e Ele, enterneceu-se. Hã? ele assumiu. Ele desculpa. Assumiu a ânima e enterneceu-se com as suas demonstrações de doçura e de piedade, de amor e de solidariedade, conclamando-a à autoestima, apesar de todos os impedimentos, a coragem para os enfrentamentos no lar, no convívio social, nas lutas políticas pelo bem geral. Ergueu-a do vale em que se encontrava, na sombra coletiva, ao planalto da luz que resplandeceu de liberdade e dignidade, conseguindo seu lugar no concerto da humanidade. Porque aqui, pelo que eu entendi, então, ela vem dizer que a mulher, o posicionamento da mulher na sociedade, não se deve, assim, tem que ser através do amor, da doçura, dessas coisas que o feminino tem. E não porque o movimento feminista, muitas vezes a mulher ela é meio assim masculinizada, ela quer brigar, ela quer estar na mesma altura do homem. E aqui ela vem trazendo exatamente o oposto. Você podia comentar um pouco essa questão do feminismo? A Joana sabe ser firme, né, também, né? Tanto é que quando Joana de Cusa ela foi falar com Jesus, ele falou, ó, quando possível, empresta tua palavra doce e firme, né? Mas de uma certa maneira, sim, aqui ele tá trazendo que a Joana sempre foi uma defensora do universo feminino. Ela sempre, nas suas andanças reencarnatórias, ela sempre se ocupou, né, de dar dignidade às mulheres e libertar a mulher do jugo. Ela mesma, como Juana de la Cruz, lutou pelo espaço da mulher e combateu o machismo da época, né? Mas o que ela está trazendo. Então, em vários momentos da obra dela, ela vai fazer referência a esse mundo que ainda despreza a mulher, ou dessas épocas, né, onde a mulher era vista e tratada de maneira inferior. Né? Mas, com certeza, aqui ela está dizendo que essa humanidade primitiva e cruel não reconhecia a nobreza dos sentimentos. E de quanto a mulher poderia colaborar, né, com essa dimensão, né, da qual ela está imbuída, né, e os seus sentimentos, ou seja, não era ou seja, a mulher não tinha valor e não tinha reconhecimento, né, das suas necessidades internas, né?
Então, ah, ele soube reverenciar as mulheres e também trouxe à tona, né, como Joana nos coloca, que Jesus tinha essas duas dimensões, né, do masculino, do ânimos, e do feminino, da ânima equilibrado, né? Então, que ele pôde assumir essa ânima, né? E realmente, da sua atitude, também exemplificar do valor, né? Da doçura, da piedade, né? E fez e fez desse campo, né? Porque a ânima é o vínculo com os sentimentos. A ânima representa, enquanto função psicológica, a ligação, né, com o nosso mundo interno, né? Tem a ver, então, com Eros. Eros no sentido da conexão afetiva com a vida e com a fé, enquanto que o ânimo tem a ver com o logos, o conhecimento e a criatividade, que nos dá ação criativa no mundo, né? Então, nesse papel de uma imagem de ânima positiva, né? Ele justamente fez esse caminho de reconhecer o valor dos elementos internos, né? E dos sentimentos, né? E, de uma certa maneira, também promover a mulher como uma figura positiva e não negligenciada pela sociedade, né? E poder realmente dar dignidade ao mundo feminino, né? Agora, não quer dizer, né, Mariana, que em algum momento a mulher não pode ser fálica, não pode ser masculina, que o espírito, né, que eu entendo o discurso feminista radical, cheio de ódio, de raiva, que nega o feminino, né, como se o feminino fosse fraco e tem que se identificar do masculino para se autovalorizar. Isso é uma armadilha do feminismo, né? Mas uma mulher também pode ser muito sagaz intelectualmente, muito fálica, muito objetiva, firme, né? Não é porque ela é mulher que ela tem que ser sempre lânguida, receptiva, dócil, né? A gente tem que ver que toda mulher também tem o ânimos. Pode ter um ânimos. Vamos pensar de uma Joana d'Arc da vida, né? Que tinha um papel, né, firme, positivo, né? Ou a própria Joana de Ângeles na figura de Joana Inês. Então, a gente tem que entender que o fato de ser uma mulher firme e fálica, né, agressiva no bom sentido, positiva, não quer dizer que ela perdeu a conexão com o sentimento, com a leveza e com os elementos também do seu feminino, né? Mas cada espírito tem suas nuances, suas características próprias, né? Então, só a gente poder fazer bem uma diferença do que é um feminismo radical que nega o feminino, que entra na armadilha, né? E o que é uma mulher firme e positiva que não perde a conexão com sua essência feminina, mesmo sendo uma pessoa forte, né? Sara? Agora, a Mariana falou uma coisa que aqui na Suíça, pelo menos no país onde eu vivo, os homens não gostam muito dessa história de mulher Langweil, muito. É, eles gostam mais das mulheres mais firmes. E eu tenho amigas que elas são super femininas. Elas são mulheres que aparentemente se cuidam bastante, mas elas têm uma firmeza. Então, eu acho que eu sou mais ligada a essa parte, assim, que tu falaste, da mulher ser. Claro, a mulher, eu acho que com o tempo, né, essa coisa do feminismo se tornou um pouco. Desvalorizou as mulheres bastante, uma parte, mas Algumas qualidades do feminino foram desvalorizadas. exato, algumas qualidades. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga sobre isso, mas da firmeza, assim, não é porque tu fala doce, tu fala baixinho, que você é muito. Às vezes eu conheço pessoas que são muito, assim, tititi, mas não tem muita firmeza, sempre dizem sim para concordar com o marido ou com os amigos.
E eu conheço pessoas que são mais pá, 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 mas são pessoas firmes, pessoas decididas. Então, eu acho que eu estou mais nessa parte assim desse tipo de mulher. Eu me conecto mais com esse tipo. Para tomar É, as decisões, eu não estou falando de mim, pessoal, estou falando que eu sou mais de um gênero desse tipo de mulheres, que eu gosto mais. é. O que a Mariana quis trazer é justamente essa negligência, né? E Uhum. descaso, com essa dimensão mais sensível, receptiva, como se isso fosse uma coisa negativa, né? E não é, né? Tem, Não, quer dizer, o poder do feminino também está em poder realmente acolher, receber, né? Ser sim, sensível. eu, E parece que ser isso parece que só tem valor na firmeza, na coisa do uhum, posicionamento, né? E sim, isso tem um valor, mas a gente não pode negar esse outro valor, né? Justamente de uma fala, né? De uma fala mansa, de uma uhum. fala, né? De um afeto que vem de uma maneira É bem, receptivo, doce, né? Essas coisas todas, né? eu tenho uma chefe que ela é muito firme. Ela é Hum. muito firme, mas tem um lado dela muito materno. Sim. Também, mas o Fabrício tirou a mãozinha, eu não tenho condição, infelizmente, então eu tenho que falar assim, a mãozinha, desculpem. Aqui na Suécia também tem essa situação, como na Suíça. Então, o que que a gente faz? Tem que haver também uma adaptação à sociedade corrente. Então, o que que eu faço? Eu sei que sou uma pessoa firme, senão eu não teria sobrevivido aqui sozinha e coisa e tal, vocês já sabem. Mas aquilo que não acho que tem muita importância, a gente, sabe, deixa passar. Assim, sim, claro, como não? Sabe, isso aí é uma certa diplomacia. Isso eu percebi aqui na Suécia, que a gente tem que ter uma certa diplomacia, senão também não se sobrevive, tem que ir dando murro, sabe? Porque é assim, desse jeito, realmente, e por isso que eu concordo com a Sara, num certo sentido. Eu Mas, acho que a claro, a questão feminilidade não vai sair do lugar por causa disso. que a questão maior é não estar nesse discurso de ódio, né? Que ela vai trabalhar no segundo capítulo, que muitas vezes os discursos das pessoas, seja elas de qualquer condição, seja o discurso de gênero, né? Seja outro discurso, acabam sendo carregados de ódio. E isso que realmente, de uma certa maneira, né? é, é complicado, né? Porque isso vai quebrando uma compreensão mais favorável, né? Ao reconhecimento do outro, né? Dessa lógica de uma ética amorosa que acolhe e reconhece o outro, né? E o discurso de ódio é um discurso que quer impedir, que quer acabar com o outro, né? Porque justamente um discurso de ódio, o que está imbuído do ponto de vista psicológico? O meu sofrimento é causado pelo outro, né? Então, porque como eu estou preso no outro ainda, porque o ódio como diz a Joana, um remanescente da paixão, né? Então, de uma certa maneira, a gente vai, por se sentir desprezado, não reconhecido e frustrado naquela fantasia de ser amado, então a gente quer destruir o outro, né? Se distancia do outro e quer ir contra o outro, né? Justamente para me libertar desse lugar da qual eu estou preso, que é uma valorização do outro, mesmo que inconscientemente, né? E aí, de uma certa maneira, eu fico nessa trama do ódio, com uma necessidade de destruir aquele objeto para não depender mais dele, né? Silvia?
o que eu entendo disso, principalmente aquele ponto que você fez, que a Joana disse que Jesus estava equilibrado, o ânimos e a ânima, eu imagino que seria também a nossa proposta para nós, como seres humanos em processo de evolução, ter essa coisa balanceada, porque, em realidade, por exemplo, não é o caso aqui, mas o movimento feminino mudou muito. Mudou muito. Uhum. Originalmente eram coisas assim que eram pedidas que realmente eram necessárias, mas agora não, agora ficou que as mulheres querem ser mais fortes que os homens e se tornarem homens. Então, como tudo na nossa sociedade no momento está em choque com todos os princípios. Parece que está tudo de cabeça para baixo e a maior parte das pessoas dá a impressão que eles não sabem mais pensar por si. Então, eu entendo isso que a Joana fala, de ter aquele equilíbrio, porque eu acho que a mulher por natureza, ela é forte, ela sabe pensar e tudo. E essas mulheres são muito, eu acho que são manipulativas, na minha opinião. Eu fui criada com mulheres e mulheres Uhum. super fortes que foram mães, as nossas tias eram tudo mãe para nós, e em maneira nenhum momento elas perderam a feminili Verdade. a feminility, yeah, ok. Hum, mas isso daí acho que é muito importante ter essa medida dos 2, que tem momentos, não é? Com certeza. É porque, de uma certa maneira, o outro, né? O outro com uma sombra projetada se torna um inimigo, né? Então, o ódio é essa dificuldade de reconhecer o outro como diferente de mim e aceitar o outro, né? Ainda mais quando o outro, de uma certa maneira, ganha um destaque, um valor maior do que o meu, né? E é isso que, de uma certa maneira, provocou o ódio da humanidade na época em relação a Jesus, né? Porque ele realmente rompe com essa dinâmica convencional, né? Dessa lógica do mundo de poder, ganância e imposição, né? De uma vida que, que era uma vida de é, subjugação de um em cima do outro, por uma proposta de uma vida de troca, de comunhão, de cooperação, né? Dentro dessa proposta amorosa, de compaixão, de misericórdia, de fraternidade, né? Então, a sombra coletiva não podia entender a Jesus, não só não podia entender, mas lá, inconscientemente, ele se sentia ameaçado, né? Ameaçado pela força do Cristo, né? É, e aí, no fundo, talvez uma certa admiração, né? No fundo, né? Uma forma de inveja, né? Desse lugar que Jesus se encontrava, né? Então, o ódio é uma resposta, né? Que em nós foi automatizada de maneira violenta, como diz a Joana, né? E que se move pela destruição, né? Do outro, para que a gente não possa enxergar, ouvir e reconhecer essa sombra ou depender desse outro, porque ele tocou em nós, né? De uma certa maneira, Jesus toca profundamente na alma do homem, né? Então ele mexe com o inconsciente coletivo da época, né? E provoca conflito, porque ele traz aspirações de beleza, de uma dimensão nova, e diz, puxa, então eu vou ter que ter a humildade de reconhecer que eu estou errado, né? E que tudo isso que eu vivi até agora foi um esforço inútil, né? E aí eu não tenho abrir mão desse lugar, né? E reconhecer que no fundo eu não sou tudo aquilo e que no fundo me falta ainda muita coisa que eu só me enganei, né? Então isso realmente não é algo fácil de lidar, né? Então Jesus ele realmente desestabiliza as estruturas
da sociedade, né? E de uma maneira amorosa e firme, né? Porque a gente está vendo aí essas duas dimensões de um Cristo que ama, mas que não negocia, né? Que não se dobra ao mesmo tempo, né? Doutor Charles, queria perguntar uma coisa. Eu sinto muito, não tenho mãozinha. Você poderia dizer, então, que era porque era uma sociedade machista? Os homens eram os homens, só que as mulheres eram, né, como está escrito aqui, como a Mariana leu, as mulheres, na realidade, elas eram objetos que não tinham nenhuma condição de É, colocar, de falar, de, né, alguma coisa. E, então, isso aí é um processo, porque Jesus conhecia tudo, sabia, inclusive o futuro. Então, ele sabia que isso aí era Vou também até um tirar minha processo, câmera. certo? É isso? Um sim, processo que é uma sociedade machista, não só machista, a Jona coloca aqui no capítulo, né? tinha. É uma sociedade machista, injusta, que não era só em relação às mulheres, né? Era em relação às crianças, a questão de uma dinâmica escravagista, os Uhum, pobres, né? Os uhum, enfermos que eram expulsos da cidade, que eram, né, de uhum. uma certa maneira, execrados. Então, de uma certa maneira, as pessoas doentes, mulheres, crianças doentes, pobres, de uma certa maneira, eram negligenciados ou odiados pela sociedade, descuidados, né? Totalmente desprezados. Então, era uma sociedade machista, entre outras coisas também. Né? Maria? Oi, Gelson. Eu queria perguntar, nesse capítulo do ódio, tem um parágrafo que ela fala: todos os seres sencientes têm necessidade de amor. O que que é os sencientes aqui? Deficientes é aqueles seres que já sentem, têm consciência da sua. Tem uma sensação já mais elaborada. Então, os animais são seres sencientes. Né? Então, não quer dizer que tem já uma razão construída, mas são sencientes, ou seja, eles sentem. Né? Então, Ah, todos os ok. seres sencientes têm necessidade de serem amados. Uhum. Sensação, tem relação à sensação. É sensação e agradável, Ah, ok. desagradável, ruim, né? Então, os animais já têm essa capacidade de perceber, né, de uma certa maneira, responder a isso, né? Então, são seres sencientes que sentem, né? Que percebem, né? Têm sensações, né? Muito Obrigada. bem. Então, né, gente, de uma certa maneira, né, a Joana vai colocar, né, que o ódio, né, é uma forma de loucura, né? Ela é muito clara nisso e realmente, do ponto de vista psicológico, o ódio é um tipo de loucura, né? E ela vai falar justamente no final desse capítulo, né, que enquanto o mundo permanecer nessa condição, a gente vai estar nessa condição de loucura, né? E que só o amor vai poder desfazer esse ódio que permanece ainda, né? Presente nos corações dos homens, né? E a gente vê como o discurso de ódio que está presente, o que foi ativado hoje em dia no mundo, né? Ele é baseado numa defesa do ego que se sente ameaçado, né? Como se o outro tirasse o lugar, meu lugar, como se o outro ameaçasse a minha integridade, como se a atitude fosse ofensiva a mim, e assim por diante, né? Então, a gente vê que esses discursos de ódio que estão por aí interpretam o outro como alguém que está lesando a mim, né? E como se eu não questiono a minha capacidade de lidar com isso, eu questiono a atitude do outro, né? E aí eu me dou o direito de odiar o outro porque ele é de uma outra raça, de uma outra religião, ou porque ele veio ocupar o espaço
que antes era só meu, e, né, eu tenho que dividir com ele coisas que antes não dividia. Então, no ódio não há lugar para o outro. Não tem lugar para o outro. E aí o discurso de ódio é um discurso sempre de extermínio, né? De eliminação do outro, de exclusão do outro. E não de integração, não de assimilação do diferente. Débora? Gelson, isso tem a ver ainda com algum tipo de vinculação com a questão do instinto de sobrevivência, né? Porque, até resgatando um pouco, que acho que a lógica do amor, né, que Jesus traz, ela é muito, assim, a gente realmente não consegue imaginar como é que seria isso, porque até trazendo um pouco da lógica do feminismo, já tem feministas, né, como é que eu citei a Bell Hooks, que já dizem É que a outra transformação postura. está através do Uhum, amor, né? E é uhum, uma proposta muito condizente com a de Jesus. E que ela fala que a gente, na verdade, cabe ao movimento feminista, né, reinventar outras maneiras de poder, né, onde existe espaço para uhum, colaboração, né, para esses valores femininos. Mas eu fico pensando assim, que hoje em dia a nossa lógica de poder é tanto sobre ganhar ou perder, né, a competição, que quando Jesus vem e fala assim, amem uns aos outros, né, deem o lado da face, a gente é como se a gente ainda não soubesse sobreviver dessa maneira, né? E eu fico pensando assim, será que está ligado a um instinto de conservação? Como que é isso, né? Porque por que que a gente não consegue conviver, né? O que é que dentro da gente ainda leva a gente a manter essas posturas de matar ou morrer, né? E do egoísmo? Começou com um instinto de sobrevivência, mas não é um instinto, a gente vai psiquificando o instinto. Então, o instinto ele vai se tornando, né, é, vai agregando impressões a gente e aquele instinto vai se transformando. No instinto puro nunca existe. O instinto já é quando a gente tem o comportamento, já é uma elaboração do instinto. Então, a gente vai, de uma certa maneira, a partir do instinto de autoproteção, de preservação da vida, construindo impressões emocionais e psicológicas, que, na verdade, se centram no nosso orgulho e egoísmo. Então, o problema maior está no orgulho e no egoísmo, né? Que está arraigado a esse instinto, né? Mas não é a culpa do instinto, mas sim na forma como a gente vai elaborando e construindo, a partir do instinto, uma forma de compreender a realidade. Então, sim, tem uma certa relação, mas não uma dependência, né, em relação a esse aspecto. Né? Então, no caso, Silvia? gente, tem a ver, Oi. rapidinho, tem a ver com como eu interpreto e como eu elaboro essa experiência também, no caso, né? Claro. Sim, porque, na verdade, quem tem instinto são os animais. Nós temos impulso, né, Débora? O impulso já é uma elaboração do instinto. Então, não tem mais instinto. Não existe instinto puro. Então, todo o movimento do homem, quando ele ganha consciência, esse instinto ele já começa também a ganhar um revestimento e uma elaboração que envolve as experiências emocionais e a forma como ele vai gravando e interpretando a Instinto realidade, né? E se construindo também ou enquanto consciência de si mesmo. sentimento? Ah, Silvia? eu queria fazer uma pergunta, por gentileza. Ah, dá a impressão, por exemplo, que quando a pessoa se eleva nesse nível de ódio, seguindo o pensamento que você estava dizendo, de certa forma é quase que eles odeiam a si mesmos. Não é? Porque você tirar o meu espaço, quer dizer, você também dentro de você sabe, então, se eu tiro alguém está tirando meu espaço, eu estou tirando o espaço de alguém. Nesse tipo de lógica, é quase que se a pessoa não gosta de si mesmo e joga para os outros as coisas que não gosta de si, não sei, então, é um negócio meio doentio, parece, a questão do ódio, porque você vive muito melhor em harmonia. Um pouco de coisa que a Débora falou, a questão da de você ter começado, porque a gente viveria muito melhor em paz
com todo mundo do que em guerra odiando todo mundo. Quer dizer, de certa forma, é um ódio pessoal que a gente tem pela gente, que não sabe tratar, ou manipular, ou fazer, ou modificar, e você espalha para o outro. Poderia ser pensado dessa maneira? Pode ser a projeção de coisas que eu não suporto em mim, né, Silvia? E aí eu odeio aquilo que é diferente por não compreender ou por não aceitar em mim. Então pode ser. Mas também o ódio, ele é um choque ao nosso narcisismo, né? Ou seja, tem lugar para todo mundo, tem comida para todo mundo, tem condições para todo mundo. É que o homem, por sua ganância no egoísmo, não consegue criar uma sociedade onde todos são beneficiados, né? Então o que acontece, né? Na pessoa que odeia, não só pode ser uma projeção da sua sombra, né, enquanto aquelas coisas que eu não suporto em mim, mas também é a sombra daquelas possibilidades que eu não reconheço como capacidade de realização que tem em mim. Né? Porque, de uma certa maneira, é como se. É, por que, que eu não vou poder. Por que a presença do outro me incomoda? Será que ele é mais bonito do que eu? Será que ele vai tirar de mim porque ele é mais inteligente, porque ele é mais capaz? Então, eu não acredito na minha capacidade e na minha capacidade de poder viver as possibilidades do meu ser e poder fazer valer eles, independente do outro, né? Então, tu entende que o outro acaba ganhando uma condição de grandeza, mesmo que essa grandeza seja negativa e ameaçadora. Porque me põe em choque também com a minha falsa segurança e falsa capacidade de valor que eu estabeleci dentro do mundo do qual eu vivo. Né? Então, de uma certa maneira, o que tem aí nesse ódio, muitas vezes, é admiração ou é um sentimento de se sentir ameaçado pela nossa incapacidade, pela nossa mediocridade. Né? Então, também tem isso. Né? Doutor Gelson, queria perguntar também se tem a ver, porque isso tudo é um processo, né? Que essa coisa, principalmente agora no mundo que você falou, né? Que agora está vendo tanta coisas de ódio, mesmo, coisas terríveis, essas guerras aí insanas, doidas. É, uma pergunta, tem a ver que o homem, nesse processo, a ansiedade está por trás? Aquela coisa de, é eu, tenho que conseguir. Será que a ansiedade, que nós já é assim, insegurança e tudo mais, tem a ver ou não tem a ver com a ansiedade, esse ódio, essa coisa que, inclusive, bem absurda que está havendo agora no mundo, que a gente ora tanto nas nossas orações, pedindo, né, pela paz, tem a ver com a ansiedade? Na verdade, né, eu tem a ver com orgulho e com egoísmo. O medo, a ansiedade, o vazio existencial, tudo isso é um reflexo do homem que perdeu o rumo de si mesmo, a conexão com a sua alma. Então, na verdade, essa questão toda do ódio por a nossa capacidade de poder compreender o sentido dos valores espirituais, né? Então não é porque a ansiedade nada mais é do que apenas um dos sintomas desse processo todo, né? Assim como os sintomas que a gente está vivendo agora, né? Mas o núcleo básico é ainda, né, a nossa fantasia materialista centrada ainda numa emoção auto ah, individualista, né? Egoísta e orgulhosa. Essa é a questão principal, né? Muito bem, gente. Nosso tempo já está esgotado. Daí, semana que vem, a gente continua com o item 22 e encerra o item 22, para depois ir para o último item do programa, que é o 23, tá bom?